que atuam na Secretaria de Educação, que nós fizemos aqui em 2008, 2007 e 2008, foi muito importante em pensar que esses professores que estão na atuação, que estão no campo, que estão na sala de aula, né, começam a perceber seus alunos com uma certa diferença. Então, para nós foi muito importante, eu acho, nesse sentido também, de trabalhar não só no sentido dentro da universidade, que eu acho que é uma questão importante, daí a gente pode perceber a distância, mas quando nós trabalhamos com professores que estão atuando na sala de aula e que a gente discute a educação escolar indígena e a gente percebe outras realidades que vai se perceber na sua prática pedagógica, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que talvez dentro do que avançou muito dessa relação da antropologia com a educação, eu diria que foi a educação escolar indígena praticamente em todo o Brasil, né? Queria só colocar esse comentário, né? Carmen, eu achei assim, esse campo da migração, ele é um campo extremamente complexo, né? Visto do Brasil, ele é uma coisa, visto dos lugares onde as pessoas chegam, ele é completamente diferente. Tanto que nós temos estudos que começam daqui, né, e outros nos pontos de chegada, né? Eu gostaria primeiro de saber se existe e se está se desenvolvendo uma antropologia desses percursos, né? E sobretudo em relação a mulheres, né? Que eu acho extremamente interessante. E uma outra coisa, uma informação assim, mais localizada, no caso do que você já estudou, se existem diálogos interculturais entre os grupos de imigrantes, se as realidades locais promovem, né, relacionamentos, e que tipo de relacionamento com outras nacionalidades locais. Existem algumas formas de solidariedade que se desenvolvem, algumas coisas dessa natureza, né? Que também depende muito da casa que as pessoas entram, no sistema classificatório que os recebe. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Em relação à questão educacional, assim, eu gostaria de incorporar um pouco a preocupação que o Renato trouxe, que ele mostra que essa educação intercultural que apresenta, né, questões a partir das sociedades indígenas, eu queria assim, ver do ponto de vista das questões para as populações locais, sejam elas quais forem. Eu queria saber se existem estudos de caso aqui a respeito das populações que as escolas atendem. Tipo, uma escola vai atender uma população X, se existem estudos de caso recomendados a respeito dessa população, de forma a saber as dificuldades. Porque a gente pode pensar também, esse país que produz um analfabetismo assim, de uma forma absolutamente extraordinária, né? A gente pode pensar que a antropologia tem algo a oferecer em relação a isso, né? Quer dizer, como que é produzido o analfabetismo, né? Isso tem algo, a gente deve ter algo a dizer sobre isso, né? Então é uma indagação para vocês, porque eu não conheço de fato o trabalho que é feito. Agora, eu tenho uma desconfiança, eu gostaria de transmitir. Às vezes, foram poucas as vezes que eu tive diálogo com os setores de pedagogia. E eu percebi um certo fechamento para as questões próprias da antropologia. Não sei se isso corresponde à experiência de vocês, se vocês reconhecem alguma dificuldade para chegar de fato que são essas populações. Porque a nossa escola é uma escola autoritária. Isso tem a ver com a pedagogia que a gente faz, né? É uma escola autoritária e excludente. Então, como que ela exclui, né? E o que a antropologia pode fazer desse ponto de vista? Uma pequena questão. Escola e eu também estou me inscrevendo.
Eu acho que eu tenho 3 coisas para dizer, né? Não sei se são mais ou menos, mas a primeira coisa é para a Carmen, que eu acho particularmente valioso essa coisa aqui, que a gente olha a migração como parte de uma estratégia coletiva. É interessante a gente sair dos fluxos para voltar para as trajetórias de carreira. De certa forma, a gente faz um caminho do inverso de deixar de pensar nas pessoas e começar a pensar nos fluxos, que no início das pesquisas de imigração era um grande campo, melhorando, não ver as características, mas não são mais características fechadas, agora são trajetórias e carreiras. E dentro disso, você falou, os homens não viajam sem ter a permissão da mulher. Nas minhas pesquisas sobre as mulheres têm uma espécie de trabalho junto a redes masculinas que habilita para ser numericamente mais presentes nas migrações, mas muitas vezes eles encontram oportunidades para elas trabalharem, eles ajudam também a fazer. Ele muda de emprego, leva a esposa, leva a cunhada, leva outras pessoas. Então é interessante como essa relação com os serviços termina fazendo com que é um projeto coletivo, uma migração que, em primeira vista, como individual, é coletiva. Eu queria fazer uma amarração nessas questões com a situação de educação, que quando a gente olhou um dos seus slides, falou sobre, basicamente, a limitada educação das que se sacrificaram para serem futebolistas. A gente olhando também, sacrificado, ele está lá morando numa boa, etc., mas está sacrificado. E educacionalmente é um dos lugares onde ele está. Eu queria ver quanto você vê nas redes deles que eles estão investindo numa educação para o grupo ao qual participam, que eles não conseguem. E pensando o quanto é endeusado Dr. Sócrates, né? Que é um dos poucos que a gente associa a migrar, ser competente em futebol e estar trabalhando com alto nível educacional. Então, são questões gerais sobre a relação de educação e coletividade nisso. As outras 2 questões são muito mais pontuais, mas uma coisa que eu gostaria simplesmente é alguns dos desafios desses cursos à distância, mas que eles criam. A gente pensa todas essas coisas, a gente vê uma interação entre os professores e as pessoas na sala de aula, mas cada vez mais é cursos à distância. Então eu queria ver que desafios isso tem para o que está se mostrando. E a última, eu acho que essa noção de aparecem concursos, a gente vai para concursos em várias áreas, né? Acho que em Amaral está dizendo, a gente entra, faz o concurso de educação, depois trai, né? A gente não faz as pesquisas em educação. É interessante também a gente pensar na nossa área de antropologia, a gente fica lutando para garantir que haja um novo campo profissional para a gente. Vamos ver se os cursos de turismo abrem coisas para terem antropólogos que podem trabalhar isso. Vamos ver se saúde pública pode abrir. É interessante como que a gente faz a recomposição da nossa disciplina com os antropólogos que foram concursados em outras áreas que a gente às vezes taxa de estar fazendo traição com a antropologia, levando a etnografia, sendo péssimos comerciantes a gente é comerciante de 2 coisas, de cultura e de etnografia. Parece que todas as duas a gente está vendendo muito barato para perder o valor do nosso produto em uma antropologia mais ampla. Cornélia? A Julie está reclamando que a gente está apertando demais e está demorando para o debate, mas rapidamente. Escutando a mesa, me veio a cena, o debate de ontem. E, por um lado, a discussão e o esforço nas interfaces, nas ciências humanas e com a educação, discutimos durante muito tempo o conceito de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, tanto que se cria na CAPES uma política para essa discussão e para o financiamento dessa discussão. Tá? Ao mesmo tempo, nas introduções,
nós iniciamos os nossos alunos sempre a partir dos conceitos de relativização, o antinocentrismo, a desnaturalização. E a Carmen nos traz vários elementos extremamente contemporâneos de antropologia sobre multiculturalismo, interculturalidade e outros conceitos fundantes, né? As simetrias, assimetrias, que são fundamentais no contexto contemporâneo da antropologia. Eu gostaria de entender como que na educação, e mesmo nas teorias do multiculturalismo, hoje se inicia, quer dizer, quais são os conceitos que para nós hoje são fundamentais nessa interface da educação e do multiculturalismo, para que haja uma compreensão dessa interface, dessa multiculturalidade, né? Ao mesmo tempo, no campo da educação, ontem nós discutimos dos limites, dos conflitos, das má interpretações do método etnográfico, né? Das apropriações de determinadas técnicas e um certo substantivismo e até naturalização de determinados resultados técnicos, da observação ou da entrevista guiada, né? E isso sempre é um problema na educação. Eles já não me chamam mais para nenhuma banca, porque eu sempre digo, isso não é etnografia, e aqui você se apropriou de uma técnica etnográfica, mas você tem que entender a partir desse lugar específico. Isso aqui é uma observação, mas não houve diálogo. Então, é muito difícil na educação esses conflitos em torno da apropriação do método etnográfico. O que não é um problema. A pesquisa, ação, a pesquisa, intervenção são cada vez mais importantes para a antropologia. A Ava está aí discutindo o ofício do antropólogo para além dos muros da universidade. Tá? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem compromisso como antropólogos de como não vender o método etnográfico. Tá? Quer dizer, eu acho que é uma questão até para a Ava hoje de seguir com essa discussão, não é uma discussão nova, vem várias gestões, tem acho que até um GT, uma comissão especificamente sobre o ofício do antropólogo, mas sinceramente acho que é um conflito grande e que eu gostaria que dialogando sobre os rumos da antropologia brasileira apontasse algum futuro para isso. Bom, eu acho que já tem várias perguntas. Eu queria fazer uma também. Rapidinho para cá, porque eu fiquei assim, muito instigada com eu trabalhei com rapazes jovens de uma comunidade pobre, mas rapazes que estavam saindo, né, da comunidade. E daí, como ficou muito forte nesse meu diálogo, a questão de alimentar um pertencimento, né? Eles saíam por algumas questões, às vezes nem saíam no sentido de deixar de morar, mas eles alçavam voos maiores, mas a questão do pertencimento, de alimentar o pertencimento, era muito forte. E daí você falou um pouco disso, mas assim, eu fiquei curiosa de ouvir um pouco mais, como é que eles lidam com isso, né? Bom, e também só essa questão do multiculturalismo, eu fico muito, assim, porque não é um consenso. Né? Daí, ao mesmo tempo que eu fico pensando nessa negociação de multiculturalismo para a antropologia, para a educação, não sendo consenso, eu imagino que é uma grande tensão, né? Só pensar um pouco sobre isso. Bom, passando agora a palavra para a Carmen, eu vou seguir a ordem das exposições, vamos dizer assim. Primeiro, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que os debatedores foram muito generosos, porque eles tentaram unificar uma mesa que é bastante diversa, né? Então, foi um exercício que eu parabenizo o Harry, principalmente, porque é dificílimo. E claro que eu estou louca para entrar também nessa discussão aí de educação, e vocês deram algumas oportunidades. Segundo, eu vou dizer que eu tenho um pensamento de escada, como dizem os franceses. Quando eu voltar para o hotel, para minha casa, eu vou ter ótimas respostas. Mas agora, eu garanto que eu não vou conseguir responder vocês. Eu posso mandar até por e-mail, assim, as respostas. Mas vamos tentar, assim, alguma coisa.
quer compartilhar da situação, está dizendo aqui a Marion. Eu acho que a Patrícia tocou em pontos muito importantes, né? Quer dizer, é isso, de certo modo, que eu estava tentando dizer. Os estudos de imigração, eles têm enfatizado muito o ponto de origem e o ponto de partida, mas não tanto o percurso. E no entanto, quando eu procuro trabalhar com a ideia de circulação, exatamente para enfatizar o percurso e para enfatizar que a migração ela mudou muito as suas características hoje e que a circulação ela não é apenas desses jogadores que eles mesmos assumem como o rodar e é presente. Você não imagina o Ricardo Oliveira, que eu trabalho lá em Sevilha, no Betis, depois ele é transferido para a Itália, para o Milão, depois ele vai para... Ele volta para a Espanha, para o Zaragoza, hoje ele está no clube árabe, e isso em poucos anos, né? Quer dizer, e vários outros têm esse tipo de trajetória. Então a ênfase está muito numa visão do imigrante quanto estabilidade, quando na verdade a fluidez e a instabilidade que estão marcando, mesmo as migrações tidas como tradicionais. O tempo médio de imigração de um mexicano para os Estados Unidos é de 3 anos, 3 anos e meio. A gente não imagina isso quando os estados falam em políticas migratórias, né? A gente está imaginando que essas populações se deslocam e permanecem. Não, eles vão lá e voltam. E a legalização, né, entre aspas, né, receber o documento, ao contrário de favorecer a permanência, como se imagina, favorece a circulação. Os estudos mostram que o Green Card permite aos brasileiros o retorno mais frequente ao Brasil, porque eles têm a segurança de poder voltar. Então, eu acho que isso aí é importante. Mulheres, claro, existem alguns estudos aqui no Brasil muito sobre essas trajetórias de mulheres. A Adriana Pistelli, que trabalha com o mercado de sexo e casamento, uma pesquisa também desde 2004 na Espanha, é um nome, mas no Rio Grande do Sul a gente teve a Denise Jardim, Noivos que Voam, trabalhou com populações palestinas, mostrando que os casamentos são buscados no país de origem. A própria Jurema Brits, que trabalhou com empregadas domésticas, é muito interessante. Santa Catarina tem a Viviane Assunção, que fez um estudo sobre alimentação, que a gente gosta, mas ela vai mostrar também o papel dessas mulheres housekeepers, house cleaners. E é curioso porque housekeepers, que cuidam das crianças, elas acabam ensinando as crianças a comer americanas, porque eles acham que comem muito mal, então elas não alimentam as crianças, esperam elas ficarem bem famintas e aí dão um feijão com arroz. Porque acham que isso estão realmente... bom, como nós somos o que comemos, vamos dizer que elas estão nacionalizando as crianças americanas. Eu acho que tem vários trabalhos que focam a questão das mulheres. Também as que ficam aqui, né? E eu acho muito interessante isso, porque as novas tecnologias, elas acabaram criando uma vigilância sobre essas mulheres que ficam. Os maridos dão os celulares e controlam o que elas estão fazendo. Então, esse transnacionalismo, ele também a vigilância, questões relativas à honra, claro que a vigilância da comunidade de origem, mas ela passa a ser mediada por uma tecnologia, né? Dançarinas exóticas, o corpo e a prostituição estão muito ligadas ainda à ideia de imigração de mulheres brasileiras. E ela está sendo abordada pelos programas estatais muito em relação ao tráfico de mulheres. A Adriana está procurando modificar um pouco, mostrando que elas não se consideram vítimas. Para se considerarem, para essa vitimização é mais estatal. Para virem a ser consideradas, assumirem sua condição até de vítimas, talvez fosse necessária uma política de apoio e menos uma política restritiva, como é a atual. No caso dos jogadores de futebol, é muito curioso. Porque, é claro, esses jogadores infames, eles raramente têm possibilidade de serem acompanhados pelas famílias. Então, eles vivem num isolamento na Coreia, na Hong Kong.
E a tecnologia é muito importante nesse caso. Os outros, celebridades, levam uma esposa, que a lei europeia permite, mas a ideia de família deles não caiu na ideia de família nuclear. Então, eles acabam levando parentes e mãe, sogra, por 3 meses, a pessoa volta, fica um fluxo muito grande. Agora, eles mantêm uma relação com um outro homem, que é mais estável do que a relação conjugal. Né? E muita invisibilidade. Vocês já ouviram falar de todas as esposas do Ronaldo, mas eu garanto que vocês não conhecem o César. O César, o Ronaldo levou e morou com ele durante 15 anos no exterior, né, na sua casa. Eu encontrei vários amigos que permanecem junto com esse jogador, e as mulheres, elas passam, mas o amigo permanece durante muito tempo. Alguns são secretários, né, no caso do Ali, que jogava em Alkmaar, na Holanda, e que os empresários estrangeiros criaram essa figura do empresário, o Márcio, jornalista, falava várias línguas, ajudava na tradução. E aí eu já toco uma questão sobre as relações interculturais, que são muito mediadas. Quando eu falo em bolha, eu estou dizendo isso, eles comem comida brasileira, eles compram em sites como Finalmente Brasil, que distribui para toda a Europa alimentos brasileiros para os estrangeiros. Eles importam 8 containers de alimentos todos os anos, vão a restaurantes brasileiros, frequentam igrejas pentecostais brasileiras, e às vezes fazem viagens para isso, né? O Alex Gomes saiu de Eindhoven e até Amsterdã, porque lá tinha um bispo que falava português. Então, tem amigos constantemente que são brasileiros. Então, qual é o contato intercultural? Se eles estão em clubes onde eles são os únicos brasileiros, né? No caso dos espanhóis, tem uma máxima, né? Ponga um exótico em seu clube. Cada clube tem que ter um brasileiro. Aí eles vão procurar contatos com os sul-americanos. A sua rede vai ser sul-americana. Se não tiver sul-americano, então vão ser os africanos, para só depois serem os locais. A língua, se não é o inglês, ou o espanhol, o português, é raramente aprendida. Eles não têm interesse em falar Flamengo, embora o clube coloque lá um professor de Flamengo. Eles não frequentam essa aula, porque eu estou falando assim, claro, de uma maioria de jogadores. A gente tem casos excepcionais, né? Kaká, classe média, o próprio Ronaldo, que foi aos 18 anos. Quanto mais cedo eles vão para o país, maior é essa localização. Raramente casam no lugar, tem poucos casamentos. Então, esses contatos, eles são cosmopolitas sem saberem falar a língua local. E esses contatos, a gente fala em transnacionalismo. Eu acho que translocalidade é mais preciso, porque eles não conhecem o Brasil, mas eles conhecem a sua cidade de origem. E é lá que eles vão passar as férias, né? Ganham milhões por ir para qualquer lugar do mundo, mas preferem ir para Humaitá, que é um vilarejo lá no meio da Amazônia, né? e passar suas férias. Então eu acho que essa questão do translocal até é mais importante. Bom, o Perno tocou na questão das mulheres, que eu acho que não quero tomar muito tempo aqui, mas me permitiu um pouco falar da educação. E é verdade, quer dizer, a educação que eles não puderam ter, porque os jogadores de futebol têm uma escolaridade muito baixa, porque o próprio treinamento obriga a se afastar dos estudos. Treinamento aqui na África, né? Porque na França não, eles são obrigados, os clubes todos nos centros de treinamento têm que ter uma escola. E é por isso que os franceses montam centros de treinamento na África, para captar esses pés de obra, como diz o Arley, né? Porque lá eles podem fazer os meninos jogarem o dia inteiro, não tem nenhuma legislação que permita. O futebol é um fenômeno global e tem que ser visto assim. Não só porque a FIFA congrega mais países do que a ONU, não só porque as maiores audiências do espetáculo televisivo são os jogos de futebol, pela colonização dessas imaginações masculinas no mundo, adolescentes em qualquer
vilarejo da Turquia, que tem postas de jogadores de seleção brasileira, mas também porque essa mão de obra ela é captada globalmente, né? E esse capital ele circula. Hoje a gente fala em torcedores à distância, né? O Recife está cheio, eu caminhava ali ontem na beira-mar à noite, cheio de camisetas do Barcelona, muitos do Kaká, né? E aí a gente entra no pentecostalismo. Eu acho que deu, né? Deixa eu ver. Não, só rapidinho aqui. Essa questão da escolaridade, sim, eles procuram que os seus parentes, pelo menos, façam até a faculdade. Bom, a Chica me permite falar um pouquinho sobre o método etnografia multissitiada, né? Eu acho que é uma coisa bem complicada. Como eu disse, eu tenho procurado passar 2 meses no exterior, às vezes 3 por ano, para fazer essas visitas. Agora, eu acho que onde se enfatizou, com razão, a doutora estava concordando com o que foi dito aqui, pelo Herbert, pelo Gustavo, mas a gente também tem. Eu gostei muito da fala dali, que falou assim: olha, eu não moro no bairro, mas eu vou no bairro uma vez por semana, pelo menos, né, no bairro que eu estudo. Então, eu acho que a gente também não pode reificar determinados objetos, né? E hoje tem uma frase que diz: a França a gente não vê da mesma forma das estradas departamentais ou das autoestradas. Para compreender a França nas autoestradas é preciso estar nas autoestradas. Então, para compreender a circulação é preciso circular. Seria uma ideia bastante de uma etnografia, que eu acho que seria uma reificação do objeto, se a gente achasse: não, eu preciso ficar num clube e ali vai ser o meu ponto e eu só vou estudar aqui. Eu acho que não. Os jogadores circulam, é preciso circular. Agora, é claro que isso aí é apropriado para determinados objetos, não para todos. E objetos que são espaços, de certo modo, homogeneizados, como é o caso do estádio de futebol, que é um dispositivo de formação de jogadores, de torcedores, que é uniforme. O menor estádio da África ele vai corresponder ao mesmo tipo de chamado, ao mesmo tipo de rotina diária, ao mesmo tipo de trabalhador. Vai mudar muita coisa, mas muito permanece, porque está até regrado pela FIFA, né? Então, esses espaços mais uniformizados, eles permitem. Ótimo, 2 minutos está mais que bom. Isso aí eu entendi um pouco quando eu estava estudando os fast foods, porque toda a literatura sobre restaurantes, de etnografias de restaurantes, previa isso, que o antropólogo ficasse num restaurante, conhecesse o dono, conhecesse os clientes. Aos poucos eu fui me dando conta da sociabilidade entre donos e clientes. Isso aí era absolutamente impróprio no estudo de fast food, porque os clientes não têm dono, os clientes não vão para o mesmo restaurante todos os dias, eles estão circulando, são turistas, e que fazia muito mais sentido se realmente eu visitasse em diversos países, porque tive que trabalhar 3 meses para realmente compreender aquilo, né? Esse momento inicial de etnografia, eu acho que realmente tem que ser em um lugar e tem que ser, né, em profundidade. Mas depois, para espaços que são homogêneos, é possível e deve-se fazer essa circulação. Mesma coisa, primeiro eu fiquei 3 meses em Sevilha, depois fiquei 1 mês em Eindhoven. Mas agora eu chego em qualquer lugar e rapidamente me localizo. Eu acho que é isso, vamos usar os 2 minutos. Não, tem a questão do pertencimento, é importante. É fundamental, né? Tem uma máxima que diz: ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele. E é um pertencimento que é muito incompreendido, né? Veja o caso do Adriano, para mim é emblemático. O Adriano, milionário, pode sustentar os seus netos, tataranetos, né? Ele realmente ganhou muito dinheiro nessa circulação. Aí ele escolhe passar o fim de semana numa favela. Isso foi um escândalo nacional. Se falava em favela, não era o bairro que ele mora, né? Já tem uma conotação um pouco negativa, que ele tinha contatos com traficantes, com seus amigos de infância. O que ele vai fazer se eles escolheram outra carreira, né? Que ele estava desaparecido, a imprensa não entrava lá, não tinha
tinha autorização. Então, realmente, ficou sem contato durante 2 dias. Foi um escândalo internacional, vocês não imaginam. Quem mesmo de futebol sabe o que significou. E até hoje ele está marcado por isso, porque ele não se recusou a entrar nesse jogo, quer comprar uma cobertura na Barra e aí fazer as suas festas com a sua música sertaneja. Ele continuou indo para Tambor. Esse pertencimento é extremamente forte. Eu encontrei jogadores, como um em Groningen, no norte da Holanda, que convidou toda a população da sua cidade, no caso, o seu casamento. Então, o casamento teve que ser realizado no campo de futebol, que era um espaço público que podia acolher toda essa população. Muito, realmente, é algo impressionante que eu acho que a gente deve olhar com certo carinho. Bom, eu também quero agradecer as questões que foram colocadas, realmente elas ajudam a dar alguma uniformidade às falas, a gente conseguir entender as relações entre o futebol e a educação, né? Mas, professor Ferretti, eu acho que a educação, ela, não é que ela não seja um campo legítimo, eu acho que a gente tem, sim, pensado sobre a educação como socialização, né? O problema é quando a gente começa a concentrar esses esforços de reflexão na escola, né? Então, quando isso começa a acontecer, que a gente vê que as tensões começam a acontecer com mais frequência. Renato falou dos cursos de educação intercultural indígena, que tem 22 universidades, etc., e falou de como eles, o uso que eles dão para os professores, como eles, de certa forma, sensibilizam, mostram uma mudança de olhar. Então, nós no FAJAS também fizemos 2 cursos, um presencial e outro à distância, sobre gênero e diversidade. O presencial a gente conseguiu fazer esse livro aqui, que tem vários temas que foram abordados e como é que a gente viu essa relação com os professores, as dificuldades que eles tiveram. Esse livro vai estar no site do FAJAS em breve, a gente já está esgotado, não tem mais aqui para viver, mas o que a gente, e no curso à distância, a gente também observou isso, que os professores têm uma abertura e têm uma disponibilidade para estar debatendo esses temas, e que quando eles debatem esses temas, eles mesmo manifestam: poxa, eu não via isso dentro da sala de aula, eu via isso, mas eu não conseguia pensar sobre isso, ou agir sobre isso, sobre determinada situação. 2 coisas me chamaram a atenção no curso de educação à distância, que foi quando o tema foi o aborto. Então, o curso de educação à distância tem um homepage onde existe um chat, mas é um chat que você não é a conversa em tempo real. Você deixa lá as perguntas, as questões, e as pessoas vão dialogando a partir do momento que elas se dispõem. É um fórum, exatamente. Então, quando os que a gente chama de tutores à distância lançavam as questões sobre aborto, não vinha nenhuma resposta, né? Então ficava aquele silêncio. E aí os tutores novamente indagavam e colocavam novos dados, etc., sobre o que significa o aborto em termos de saúde, as questões éticas que eram implicadas na discussão. Então, um silêncio completo, né? E uma dificuldade de estabelecer qualquer tipo de diálogo, que a educação à distância, ela dificulta isso. Quando a gente chega em temas que a gente não consegue estabelecer esse diálogo, a gente não consegue, então, levar adiante se não houver o feedback deles, né? Então, a gente tinha que fazer esse diálogo a partir dos encontros presenciais. Um outro tema que foi silêncio, assim, que ocorreu esse silêncio, foi a questão das mulheres, se as mulheres que são portadoras de HIV têm o direito de engravidar. Então, essa também foi uma questão muito complicada, eles não debateram isso no fórum, e foi complicado também na aula presencial a gente estar conseguindo levar essa discussão adiante. Então, eu acho que no caso da educação à distância, que aí já é a pergunta de Scott, a gente